Oi, meu nome é Cecília. Eu sou Eduarda. E a gente é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A gente estuda no Centro Tecnológico Universidade de Caxias do Sul, CETEC-UX, e o título do nosso trabalho é a avaliação in vitro da atividade fotoprotetora do extrato dos rejeitos do chimarrão. A radiação ultravioleta é emitida pelo Sol e, em contato com a nossa pele, ela é responsável por algumas mudanças cutâneas, como, por exemplo, o fotoenvelhecimento, as queimaduras solares e o câncer de pele. E esses malefícios, eles podem ser prevenidos com o uso de filtros solares. E nos últimos tempos tem se tornado uma tendência no mercado de cosméticos a utilização de matérias-primas vegetais em formulações fotoprotetoras como potencializadoras dos filtros sintéticos, pois elas podem intensificar a proteção conferida por esses produtos e apresentar também vários efeitos dermatológicos benéficos. O chimarrão é uma bebida típica aqui da região platina da América do Sul, que basicamente é uma infusão de uma planta que a gente chama comumente de erva mate e água quente. O consumo do chimarrão, assim como qualquer tipo de chá, acaba gerando rejeitos, que é a erva mate, que é esse material insolúvel, que são comumente descartados por não possuírem nenhum valor comercial ou valor pós-uso do chimarrão. Desse modo, a gente chega ao problema que a gente queria solucionar com esse trabalho, que é se é possível dar uso aos rejeitos do chimarrão. E a gente pesquisou e descobriu que a erva mate é uma planta rica em compostos fenólicos, que são substâncias que apresentam ação fotoprotetora. Elas absorvem a radiação UV do sol. E por isso a gente criou uma hipótese que os compostos fenólicos presentes na erva mate apresentam atividade fotoprotetora. E desse modo, os rejeitos do chimarrão podem ser utilizados para potencializar a ação de protetores solares. E assim a gente firma o nosso objetivo, que é analisar a ação fotoprotetora do extrato dos rejeitos do chimarrão. Assim, na nossa metodologia, a gente utilizou 2 tipos de erva mate. Uma moída grossa, que seria convencional, e uma orgânica, para ver se tinha alguma diferença entre os valores de fotoproteção dessas 2 aromates com cultivos diferentes. E para replicar o chimarrão em laboratório, foi utilizado um filtro de papel e adaptaram-se as instruções de preparo presentes na embalagem da erva mate orgânica previamente comprada. De um lado do filtro foi posicionada a erva mate, de modo que 2/3 do filtro foram cobertos por ela, utilizando 30 gramas de erva mate para 25 ml de água. Desse modo, o filtro funcionou como cuia, permitindo que a água a 70 graus Celsius passasse ao lado da erva mate, exatamente como ocorre no preparo de um chimarrão comum. A água foi despejada no filtro 10 vezes, representando o uso que a população geral dá ao chimarrão. Foi preparada também uma amostra controle, a fim de extrair os compostos fenólicos da erva mate orgânica sem essa ter sido submetida ao processo de obtenção dos rejeitos do chimarrão, para ver se tinha alguma diferença entre a planta em si, o fator de fotoproteção da planta, e o fator de fotoproteção dessa mesma planta após ela ter sido submetida a esse processo. A gente segue então para a extração dos compostos fenólicos da erva mate resultante do processo anterior e também da nossa amostra controle. Para preparar cada amostra, um total de 2 gramas de erva mate foram extraídos com 100 ml de etanol em um becker de vidro. O etanol foi adicionado à erva mate e a solução foi posteriormente aquecida. A temperatura dentro do frasco contendo a mistura foi regulada com um banho termostático com controle de temperatura a 90 graus Celsius durante 5 minutos. E o processo de extração foi conduzido utilizando um agitador magnético por mais 5 minutos. A mistura foi então centrifugada. Para a concentração dos extratos, os mesmos foram levados a aparelho rotaevaporador a temperatura de 40 graus Celsius para a evaporação do solvente, que é o etanol, até que se obtivessem os extratos secos. Esses extratos então foram ressuspendidos em 20 ml de etanol e foram filtrados em filtro de papel. A próxima etapa, então, é a análise espectrofotométrica, que a gente fez segundo a metodologia de Mansur e colaboradores, sendo que, primeiramente, as 3 amostras foram diluídas em etanol na concentração de 0,5 microlitros por ml. As mesmas foram, então, analisadas no espectrofotômetro, sendo medidas as absorvâncias das mesmas nas faixas de raios UVB e UVA. Esses valores de absorvâncias das amostras, então, foram aplicados na fórmula de determinação do FPS espectrofotométrico, que
que foi determinada por Mansur e colaboradores no método, que está apresentada no slide. Os resultados das absorbâncias dos extratos analisados no espectrofotômetro são demonstrados no gráfico e a gente percebe que eles apresentam absorção na região VB e na parte inicial do espectro VA, e o máximo de absorção foi em 320 nanômetros. Assim, a gente percebe que os extratos analisados eles apresentam maior proteção contra a radiação UVB, porque no espectro UVB a absorbância se manteve com valores maiores e também mais estável. Então, com a aplicação das absorbâncias dos extratos na fórmula descrita por Mansur e colaboradores, que já foi anteriormente apresentada, a gente obteve o fator de proteção solar das amostras, que para o extrato da erva mate orgânica, sem ter passado pelo processo de obtenção dos rejeitos do chimarrão, foi de 0,52, para o extrato dos rejeitos do chimarrão de erva mate orgânica, foi de 0,42, e para o extrato dos rejeitos do chimarrão de erva mate moída grossa, foi de 0,28. Assim, os resultados obtidos demonstram que os extratos puros, então sem eles estarem associados a outros filtros solares sintéticos, eles apresentam valor FPS baixo, não se justificando seu uso isolado em formulações fotoprotetoras, porque a Anvisa regulamenta que, para um produto ser comercializado com uma finalidade fotoprotetora, ele tem que ter um FPS de no mínimo 2. Porém, os extratos dos rejeitos de chimarrão, eles podem ser combinados a filtros sintéticos, agregando proteção e, assim, atuar como potencializadores de formulações fotoprotetoras. Analisando os valores FPS obtidos, percebe-se uma variação entre os resultados dos rejeitos da erva mate orgânica e da erva mate moída grossa, e essa variação é possivelmente resultado das diferentes características do cultivo das ervas mate, porque fatores como a aplicação de fertilizantes, a variedade cultivada e a incidência de luz podem variar a composição de compostos fenólicos nessas plantas. Além disso, percebe-se também uma variação nos resultados dos valores de FPS da erva mate em si para os rejeitos do chimarrão, mas essa variação era previsível, porque uma parte dos compostos fenólicos que são presentes na erva mate, eles se solubilizam na água quente quando se realiza a infusão que representa o consumo do chimarrão. Mas os extratos dos rejeitos do chimarrão continuam apresentando certa absorbância, o que indica que a preparação da bebida não extrai totalmente o conteúdo de compostos fenólicos, e assim, o extrato dos rejeitos do chimarrão continua apresentando características fotoprotetoras e poderia ser aplicado em formulações antissolares. De acordo com os resultados obtidos pela pesquisa, conclui-se que é possível dar uma destinação aos rejeitos do chimarrão, utilizando seus extratos como potencializadores de formulações com finalidade fotoprotetora. Visto que as concentrações máximas de filtros solares em produtos antissolares são controladas pelos órgãos reguladores, os extratos do chimarrão são consideravelmente atrativos, já que os mesmos representam uma alternativa natural de aumentar o FPS dos produtos. Durante os últimos anos, muitos têm falado e pesquisado sobre a valorização desse tipo de resíduo, por meio de projetos que transformam esses rejeitos em outros produtos. Assim, a utilização dos rejeitos de chimarrão como uma substância de ação suplementar a filtros sintéticos é de grande importância, já que transformam o resíduo comumente descartado, dando-lhe valor comercial e prático por meio de um método rápido e eficaz. Ademais, a erva mate apresenta alta atividade antioxidante, de valor igual ou superior às vitaminas C e E, substâncias padrão quando considerada essa propriedade. Desse modo, as formulações que contêm os extratos de erva mate, além de apresentarem atividade fotoprotetora, também são antioxidantes, expressando grande relevância na área de cosméticos. Portanto, por meio do presente trabalho, percebe-se que os extratos em estudo são promissores para futuras aplicações em cosméticos antissolares, podendo atuar como coadjuvantes em tais formulações. Desse modo, os resultados da pesquisa mostram-se satisfatórios. Assim, a gente conclui que o nosso trabalho foi bem sucedido e que o nosso objetivo foi atingido.